Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast com bastante coisa para a gente falar, né? Eu queria passar rapidinho pelas finais da Eurocopa, da Copa América, né? Já não é segredo para ninguém. Itália campeã da Europa, Argentina campeã da América do Sul. Duas partidas em que, duas finais em que houveram contextos dramáticos, né? Porque Eurocopa, por exemplo, o título foi definido nas penalidades, né? A Inglaterra sai na frente, um gol muito rápido, abriu mão de atacar e depois acabou tomando um gol da Itália. E eu até contesto um pouco a postura da equipe inglesa, tá? Eu acho que é uma equipe extremamente hypada, desculpa o termo para quem não conhece, né? A hype, extremamente hypada, existe muita expectativa por ser uma seleção extremamente valiosa, tá? Em termos de grana, de quanto valem os jogadores. Mas eu, sinceramente, não é porque a Inglaterra não levou a Eurocopa, eu, sincero, honestamente, tá? Quem é fã do futebol inglês que me desculpe, mas para mim a seleção inglesa não tem nada demais, né? Existe essa supervalorização dessa equipe. Claro, são jogadores de muita qualidade, mas na minha opinião, por exemplo, a seleção belga, individualmente, tá? A seleção belga não chegou na final, mas individualmente, por exemplo, para mim a seleção belga é muito melhor. Tá? E essa seleção inglesa, ela tem muita qualidade, né? Você pegar o Harry Kane, o Sterling, né? Tem o Maguire, o goleiro Pickford, né? Que bateu um recorde aí, né? Nessa Eurocopa aí com o goleiro inglês com maior, maior tempo, né? De partida sem tomar um gol na seleção inglesa, superou o Gordon Banks, né? Que foi o goleiro da defesa milagrosa, né? Tido aí como a melhor defesa de todos os tempos. Então, essa seleção inglesa, ela é fantástica, assim, ela tem grandes jogadores, mas para mim ela não tem nada de fenomenal, tá? Eu acho que, por exemplo, a seleção italiana é muito mais fantástica do que a seleção inglesa, por exemplo. Então, não é e agora é fácil falar, né? Vamos falar que agora que já saiu o título da Eurocopa é fácil falar, né? Mas não é porque aconteceu a Eurocopa, né? Não é porque o título foi. Mesmo se a Inglaterra ganhasse, eu acho que a Inglaterra levando a Eurocopa, o título estaria em boas mãos. Acho que não seria nenhum absurdo. A Inglaterra fez uma grande campanha. Mas eu acho que a única partida da Inglaterra que saltou aos olhos foi a partida contra a Ucrânia, né? Fora isso, a Inglaterra não teve exibições de gala, não teve aquela atuação contundente em que você olha e fala, não, realmente essa seleção está voando, né? A exceção do jogo contra a Ucrânia, que destoou um pouco, foi 4-0. Eu acho que a Inglaterra não teve tá, uma atuação, assim, uma partida em que você fala, nossa, mas que partidaça que fez essa equipe inglesa. É uma equipe muito, acho que muito madura. Repito, tem grandes jogadores, jogadores que sabem lidar com momentos difíceis e que aproveitam a oportunidade. O Sterling é um grande oportunista. O Harry Kane também. Ah, não, você tá dizendo, não estou aqui querendo cometer uma heresia. Eles são grandes jogadores, são dois grandes jogadores, mas eles são mais oportunistas do que craques, né? Desculpa, eu repito, eu posso estar cometendo um grande absurdo aqui falar isso e muita gente vai discordar, tá? Mas eles são mais matadores do que qualquer outra coisa, né? Não são jogadores de drible, não são jogadores que têm aquele passe refinado, são jogadores matadores. Por isso que eu falo oportunista, é nesse sentido, tá? Não é querendo ofender a qualidade do jogador de forma alguma, tá? É no sentido de ser matador. Eles têm a oportunidade e eles não perdem a chance. Então, é, é, repito, se a Inglaterra levasse, mas o caminho da Itália foi muito mais difícil. A Itália foi para as penalidades contra a Espanha, sofreu ali para passar, por exemplo, da Áustria, né? Sofreu bastante para passar da Áustria, de fato, né? Mas eu acho que a campanha no geral, desde a fase de grupos
até a fase de mata-mata, a Itália mostrou muito mais qualidade no futebol. Claro que eh, comparando as duas campanhas, existem comparações parelhas também. A Inglaterra sobrou para cima da Alemanha, né? Eu falei aqui que a atuação mais contundente tinha sido para a Ucrânia, e desculpa, né? A partida contra a Alemanha também colocou a Inglaterra como a principal favorita dessa Eurocopa, né? Pela forma como jogou contra a Alemanha, né? 2-0, se impôs, impôs o seu futebol e fez um partidaço, né? Mas na fase de grupos, por exemplo, e aí a gente faz um contrapeso, por exemplo, com a Itália. Na fase de grupos, a Itália foi muito melhor do que a Inglaterra. Então, repito, é uma seleção que se mostrou eficiente, tá? Que nas oportunidades que se apresentaram, principalmente na figura do Sterling, conseguiu marcar os seus gols e vencer as partidas, mas lógico tiveram outras grandes atuações, repito aqui, contra a Alemanha, contra a seleção ucraniana, mas eu acho que fora isso foi uma equipe eficiente que não mostrou um futebol aquele de se encher os olhos, mas repito, né, se a Inglaterra fosse campeã, é, é, o título não seria nenhum absurdo, o título estaria em muito boas mãos. Eu só acho que, repito, é uma seleção ultra valorizada, ela é muito hypada, né? Existe muita expectativa, principalmente em relação por causa do valor da equipe, né? Jogadores, se somar o valor dos jogadores individualmente, é uma seleção que vale um absurdo, né? Então, por isso, eu acho que ela é extremamente super valorizada. Mas não é uma seleção ruim, não é uma seleção mediana, é uma seleção fantástica. Agora, eu acho que existem seleções no continente europeu que jogam muito mais. A Itália, por exemplo, a Espanha, mesmo com o seu jogo um pouco mais moroso, de muito toque de bola, eu acho que joga melhor que a Inglaterra, né? A França nem se fala, apesar da eliminação precoce, eu acho que a França é uma superpotência na Europa. Acho que para mim, entre França e agora a Itália, talvez as duas disputem o melhor futebol da Europa hoje, né, em termos de seleções. Tá? A França, repito, foi surpreendida, uma partida em que não foi brilhante, mas é uma grande seleção. Né? A França é uma grande seleção, é a atual campeã do mundo. Né? Foi eliminada ali nas penalidades pela Suíça, uma infelicidade, né, do Mbappé. Mas para mim, junto com a Itália hoje, os dois aí juntos com o melhor futebol da Europa hoje, em termos de seleções, tá? Minha opinião, né? Eu acho que existe margem para interpretações, né? A Alemanha, apesar de estar buscando uma renovação, também é uma grande seleção, então existem outras interpretações, mas na minha linha de raciocínio que combine futebol eficiente, um futebol bem jogado, uma defesa bem consolidada, eu acho que essas duas são as duas grandes, e também em termos de criação, né? Criação de jogadas, essas duas equipes estão aí no, num patamar um pouco mais alto, tá? Mas de forma alguma eu quero desmerecer a campanha que fez a equipe inglesa. Eu só fico, eu só fico nessa, né? Que toda vez que vai se falar da Inglaterra, fala-se no valor, né, dessa seleção. Eu acho que isso não quer dizer nada, né? São jogadores ultra valorizados, são porque eles são bons jogadores, mas eu acho que tem seleções até na América do Sul, e não estou nem falando de Brasil, tá? Na América do Sul, a gente viu aí a Copa América, que apesar de, em termos de mercado, seleções muito menos valorizadas, eu acho que competem em pé de igualdade com a Inglaterra sem qualquer dificuldade. Tá? Assim, não estou falando que ganham da Inglaterra, competem com a Inglaterra com sem qualquer dificuldade, né? E curiosamente, as duas finais, tanto da Eurocopa quanto o da Copa América, rolou o tal do Maracanaço, né? Eu não sei como é que a gente pode falar de Wembley, né? Mas o Brasil perdeu para a Argentina a final da Copa América com um gol do Di Maria, né? Jogando no Maracanã. É um Maracanaço, mais um, né? Mais um Maracanaço para o Brasil aí levar de recordação, né, uma eliminação, uma derrota, eliminação, né, porque querendo ou não levou o título,
uma derrota que foi amarga mais uma vez por ter disputado essa final no Brasil e eu acho que é mais do que isso, né? O Brasil quando passou para as finais, o Brasil passou primeiro que a Argentina, né? Houve uma certa euforia e um certo desrespeito, tá, com a seleção argentina. Claro que agora todo mundo pode negar, mas houve sim um certo desrespeito, tá? Houve um certo salto alto por parte de alguns jogadores da seleção brasileira pedindo a Argentina na final, mas não é pedindo a Argentina na final por questão da competitividade, por questão de, de ter um bom clássico. Você via um tom de provocação, tá? Então, você só comemora um título depois que você ganha. Eu acho que fica um aprendizado aí para a seleção brasileira, para alguns jogadores da seleção brasileira, repito, não todos. Tá? A gente viu a manifestação de alguns jogadores em relação a isso e fica aí uma lição a ser aprendida, né? A Argentina fez um belo gol com o Di Maria, aliás, que golaço, né? Cobertura e o Brasil não conseguiu buscar, apesar de pressionar, apesar de buscar, apesar de terem tido boas oportunidades, a seleção brasileira não marcou o gol, não saiu do zero e acabou perdendo, né, para a seleção argentina. O gol foi no primeiro tempo e aí tome sufoco, né? Eu disse que tanto a final da Euro quanto a da Copa América houveram contextos de dramaticidade, foi por conta disso, né? A Argentina sofreu um bocado também, mas o Brasil não foi eficiente e a Argentina se sagrou campeã. E o Messi finalmente conquistando um título com a seleção principal da Argentina, né? O ciclo do Messi na Argentina está quase chegando ao fim. Talvez essa Copa América seja a última grande chance do Messi ganhar um título com a seleção argentina. A Copa do Mundo eu acho neste momento, tá? Claro que a Argentina pode ir lá e pode vencer a Copa do Mundo do Catar, mas neste momento eu acho que a Argentina está extremamente distante desse título de Copa do Mundo. Então, me arrisco a dizer que essa Copa América foi a última grande chance do Messi. Ele foi lá e ele conseguiu, né, a conquista. Tanto que depois que acabou, a Argentina foi campeã, muitos jogadores foram abraçar o Messi, porque é a consagração de um craque, é a consagração de um ídolo, é a consagração de um fenômeno. O Cristiano Ronaldo já tinha ganhado a Eurocopa e aí ficou, né? Houve uma rivalidade por muitos anos entre Cristiano Ronaldo e Messi e, e, e até pela conquista do Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa, ficou o peso, a pressão para cima do Messi cresceu muito mais, tá? Cresceu ainda mais, tá? Porque a Eurocopa, né? Muitos dizem que é, é, é onde está o melhor futebol do mundo. Para algumas seleções, talvez para alguns países, né? Eu já destaquei alguns: Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, né? A Itália. Aqui na América do Sul a gente tem algumas superpotências e outras boas seleções, né? Principal destaque Brasil e Argentina, mas o Uruguai, apesar de estar passando por maus bocados nos últimos anos, é uma seleção a ser respeitada. A Colômbia é uma seleção que cresceu muito de produção, o Chile também. Então, eu não acho que a América do Sul está tão distante da Europa em termos de seleções. Em termos de clube é outra história, mas em termos de seleções, eu não acho que a América do Sul está tão distante da Europa. Tá? Então, é, é, muita gente poderia não, né? Desvalorizou ainda mais a questão do Messi, dizendo que ganhar a Copa América é mais fácil que ganhar a Eurocopa, né? Valorizando ainda mais o feito do Cristiano Ronaldo. Por isso que eu falo aí, jogando ainda mais pressão para o craque argentino. E felizmente, para quem é fã do esporte, para quem é fã do futebol, ver a consagração. É claro que a gente fica chateado, né, por uma derrota do Brasil. A gente obviamente quer que o Brasil ganhe todos os títulos que disputar, mas não dá para deixar também de ficar feliz com essa consagração do craque argentino, tá? Porque repito, eu acho que para mim essa é a última grande foi a última grande oportunidade do Messi. A Copa do Mundo pode, a Argentina pode ir lá, pode ganhar,
pode, né? Em 2014 aqui no Brasil a Argentina chegou na final, então pode acontecer, pode. Agora, neste momento eu vejo ainda com um pouco distante essa possibilidade, tá? Mas é por isso que eu digo que essa talvez foi a grande oportunidade do Messi. Ele pode ir lá, pode conquistar a Copa do Mundo e pode de fato se consagrar de vez. Por que não, né? Talvez esse seja o, o título que precisava a Argentina do Messi para que ele deixasse a pressão, para que ele deixe a pressão de lado e consiga buscar uma Copa do Mundo. Pode ser, né? Pode ser. Isso aconteceu por muitos anos com a seleção espanhola, por exemplo, né? Onde alguns jogadores já declararam, né? Se eles não tivessem ganhado, quando a seleção espanhola virou sensação, tudo começou com uma conquista de Euro, né? E se a seleção espanhola não tivesse ganhado aquele título, de forma alguma a Espanha teria ganhado a Copa do Mundo de 2010, né? Alguns jogadores falam isso, porque entra na cabeça, né? Entra uma questão psicológica, não é nem pelo futebol, pela qualidade da equipe, mas é a questão psicológica. Uma vez que você ganha a Euro, cai uma carga, um peso das costas e você começa a jogar muito mais solto. Então pode ser que isso aconteça com o Messi, né, com a seleção argentina. Por que não? Isso é possível, tá? Então, neste momento, eu acho distante, mas é uma possibilidade, porque é uma grande seleção. Tá? É uma grande seleção. O Brasil não é uma unanimidade na América do Sul. O Brasil não é a melhor equipe, a melhor seleção da América do Sul. E essa Copa América deixou isso muito claro. Tá? É uma seleção que está é, é, se reformulando de uma certa forma a seleção brasileira, e eu acho que ficou grandes aprendizados, tá, dessa campanha de Copa América. Por exemplo, a gente pegar o goleiro, né, mais uma vez eu esqueci o nome do goleiro do goleiro brasileiro, tá? O goleiro do Manchester City. Toda vez eu confundo com o Everton, né? Mas o Everton, goleiro do Palmeiras. Então, peço perdão mais uma vez, tá? Porque toda vez eu esqueço o nome do, do goleiro da seleção. E pedir desculpas aos torcedores aqui, mas acho que começando pelo goleiro, o Alisson sempre foi uma unanimidade, né? Em termos de, de, de goleiro, né, para nossa seleção brasileira, mas a campanha do Ederson, desculpa, do Ederson, agora sim, voltou à memória. Eu sempre confundo com o Everton, né? A sonoridade é semelhante e eu acabo confundindo. Eu peço desculpa, não é desculpa, né? Eu peço desculpas ao torcedor. Mas o Ederson, ele, ele fez uma boa exibição de Copa América e ele trouxe uma questão importante, né? A saída de bola, né? Essa ligação do gol para o ataque para tirar aquele sufoco, né? De sair com a bola do campo de defesa. O Ederson fez uma boa exibição. Eu acho que coloca aí uma dúvida, tá? Quem vai ser o goleiro da Copa do Mundo, né? Porque o Alisson até então era uma unanimidade, era inquestionável nessa essa titularidade do Alisson. Acho que agora existe pontos para questionamento, né? Neste momento é possível fazer questionamentos em relação ao que a escalação da seleção brasileira, né? O Lucas Paquetá também fez uma baita campanha, na minha opinião. Ele aproveitou a oportunidade que teve para mostrar que é um jogador que pode fazer parte dessa equipe também. Então ele fez uma boa exibição e o Brasil, apesar da derrota, eu acho que ficam aprendizados e leva coisas interessantes. O Tite vai conseguir levar algumas coisas interessantes, tá, nessa preparação, nessa continuidade aí de preparação da seleção para a Copa América, tá? Agora sim eu vou sair das seleções, passar brevemente pelo Campeonato Brasileiro, porque houveram algumas mexidas, tá? Por exemplo, o São Paulo finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, já são duas vitórias consecutivas agora. O Grêmio trocou de treinador, né? Thiago Nunes caiu, Felipão chegou ao Grêmio para tentar colocar ordem na casa, né? Que a situação do Grêmio é extremamente delicada. O Grêmio tem apenas 3 pontos, tá, em 9 partidas disputadas.
é o lanterna da competição neste momento, tá? Então, algumas mexidas importantes. Palmeiras lidera o campeonato. Palmeiras vai fazendo aí uma sequência de vitórias de tirar o chapéu, né? Passando na última rodada pelo Santos, 3-2, passando com muito respeito pelo Santos, vencendo o Grêmio na rodada anterior 2-0, né? Afundando ainda mais o Grêmio. E o São Paulo, que eu falei, né, estava numa situação, vivia uma crise para mim naquele momento, porque as vitórias não aconteciam. Uma vitória por 2-0 para cima do Internacional, isso no Beira-Rio, tá? No Beira-Rio, com direito a um golaço do Igor Gomes. Aliás, eu falei para destacar esse golaço do Igor Gomes, né? Impressionante o gol que ele fez, um voleio à la Bebeto, né? E depois ainda fez uma provocação ali, fica de olho, né? Há quem diga que foi uma referência, uma provocação ao Yuri Alberto, né? Que numa vitória recente do Internacional contra o São Paulo, o Yuri Alberto fez aquela brincadeira de tapar o olho, né? Não sei, o Igor Gomes disse que não foi provocação. É, é, eu acho que a gente tem que respeitar o que o jogador diz, mas a gente não dá para deixar de notar que foi que há uma certa semelhança, né, em termos de provocação, mas o Igor Gomes eu acho que o correto é ele se manter fora disso, tá? Porque a provocação do Yuri Alberto, se ele não sabe, eu não sei. Repito, né? O jogador já falou, não dá pra gente ficar especulando, mas se ele não sabe, a provocação do Yuri Alberto foi em cima do Daniel Alves, né? Que tem aquele costume, aquela brincadeira de fazer passe e virar a cabeça para outro lado. O Yuri Alberto fez a mesma coisa naquele gol, né? Por isso que ele fez aquela brincadeira, porque o Dani Alves começou a partida fazendo aquelas brincadeiras, né? Por isso que houve essa provocação. E rebater essa provocação, claro que faz parte do esporte, é saudável, mas rebater essa provocação em cima de uma coisa, né, que o Daniel Alves faz, é cuidado, né? Cuidado. Você vai mexer com uma fera como Internacional por bobeira, cuidado, né? Legal pra gente que a gente acompanha as partidas começarem a pegar fogo, virar um clássico cada vez mais quente, é legal, né? Eu acho extremamente interessante. Agora aguenta também quando a zoação vier, né? Então fica esse ponto aí só para gente comentar brevemente, tá? O Bragantino é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né? Tava imbatível, continua invicto o Bragantino, mas agora uns empates recentes, né? Que vem amargando essa equipe do Red Bull. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, também com uma sequência de vitórias bastante interessante, né? O Bragantino que se cuide, é o que eu falava, né, em alguns podcasts recentes, que o Bragantino é, tem competência, tem qualidade para ser campeão brasileiro, tem tudo isso, né? Agora se está pronto, é o campeonato que vai dizer, e neste momento tá, o Bragantino vai deixando escapar boas oportunidades, tá? Vai deixando escapar boas oportunidades, empatando aí com o Atlético Paranaense 2-2. Claro que jogo na Arena Baixada, o Atlético também é uma equipe que está ainda sonhando com o título. Antes disso, tá? Um empate com o Cuiabá aí não é aceitável, tá? Um empate 1-1 contra o Cuiabá jogando como mandante. Então, todo respeito à equipe do Cuiabá, mas para uma equipe como o Bragantino, que está pleiteando, está sonhando com um possível título, esse é um empate que não pode acontecer. Tá? Empatar fora de casa, ok, ainda mais contra uma equipe que está brigando também lá no topo, ok, porque você arranca 2 pontos, né, do adversário. Empatar, você arrancou 2 pontos do Atlético Paranaense. Agora, deixar de fazer os 3 pontos jogando contra um time que está lá embaixo, aí é complicado, né? Por isso que condições tem, se está pronto, o tempo vai dizer, e neste momento, aparentemente, ainda não está pronto, tá? Mas é uma equipe que segue invicta e eu acho que ainda assim, apesar dos empates recentes, com a moral lá em cima. O Fortaleza fecha o G4, né? O Fortaleza
uma, uma goleada recente aí para cima do América Mineiro, 4-0, e depois uma vitória para cima do Corinthians, né? O Corinthians que vinha esboçando uma reação, o Fortaleza foi lá e jogou um balde de água fria, né? Friou qualquer sonho do torcedor corintiano de uma recuperação, né? Vinha de uma vitória e aí uma derrota agora para o Fortaleza, a equipe corintiana. E aí a sequência, né? O Atlético Paranaense, o quinto colocado, o sexto colocado Bahia, e aí Fluminense, Flamengo. O Flamengo tem 9 jogos apenas, né? O Flamengo que demitiu o Rogério Ceni e já anunciou a contratação do Renato Gaúcho, né? Era aquelas aquelas previsões que 99,9% dos comentaristas já estavam fazendo quando o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, foi para o Rio de Janeiro, né? Foi passar lá um tempo sabático no Rio de Janeiro e recusou a proposta do Corinthians, né? Então já no que eu falei, 99,9% dos comentários já davam como certa a ida do Renato Gaúcho pro Flamengo, tá? Era uma questão de tempo, né? O Rogério Ceni, apesar de ter conquistado muitos títulos na equipe do Flamengo, né? O Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, 3 títulos, né, em pouquíssimo tempo. Apesar dessas conquistas recentes, as atuações do Flamengo sempre foram muito contestadas pela torcida. Sempre. Né? Não houve uma unanimidade, não houve um momento em que o Rogério foi incontestável, onde o Flamengo teve atuações incontestáveis e onde o Rogério foi uma unanimidade para a torcida. Não houve. Né? Então, houve sim uma certa tranquilidade por uns períodos, né? Por vencer alguns jogos importantes, pela conquista de alguns títulos, muitos, aliás, né? 3 que eu já destaquei, mas nunca houve, né? Nunca houve tranquilidade de fato. Isso se concretizou, né? Com o anúncio da saída dele e a chegada do Renato Gaúcho. Tá? Há quem já tenha cravado que o Flamengo vai ser campeão da América com o Renato Gaúcho, né? Isso ainda quando o Rogério Ceni estava no comando do Flamengo. Né? Esqueci quem foi, eu acho que foi a Renata Fã no Jogo Aberto que falou, comecinho do ano, né? Quando eles estavam fazendo aquela brincadeira de quem ia ser campeão brasileiro, quem ia ser campeão da Libertadores, se eu não me engano, a Renata Fã mandou essa, né? Flamengo campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho, tá? Que eu não acho nenhum absurdo também. O Flamengo continua sendo uma grande equipe com o Renato Gaúcho, então eu acho que tem muito a ganhar em termos de ofensividade, tá? Não que não tivesse isso com o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni não tem essa característica extremamente ofensiva, por exemplo, como tem o Renato Gaúcho, né? Que em alguns momentos chegou a rivalizar com o Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, né, na questão, naquele debate de quem tem o melhor ataque do Brasil, quem joga o melhor futebol do Brasil. Houve por muito tempo essa rivalidade, esse questionamento, tá? Pela ofensividade que tinha o Grêmio com o Renato Gaúcho naquela temporada de 2019. Então, eu acho que foi uma baita de uma contratação. O Flamengo vai ficar extremamente ofensivo. Se vai chegar no nível do Jorge Jesus, eu não sei, né? Aí aquele clichê, mas só o tempo vai dizer. A gente vai ter que observar, mas que tem condições, tem treinador para isso, neste momento tem. O que me preocupa é essa troca, né? Essa troca, você tira um técnico extremamente vitorioso para trazer o outro que também é super campeão, mas que não no Flamengo, por exemplo, né? Como treinador do Flamengo, você tinha um cara que já conhecia o ambiente do Flamengo, tudo. Então, 3 títulos recentes, muito recentes, e eu acho que o Rogério merecia um voto de confiança a mais. Mas, enfim, é, essa gestão do Grêmio não, do Flamengo, já mostrou mais de uma vez que é uma gestão extremamente consciente e é uma gestão que se mostrou extremamente eficiente. Tá? Extremamente eficiente. Então, há de se questionar em relação a essa saída aí, meio que pelas portas dos fundos, né? O Rogério Ceni foi demitido de madrugada. Faltou um pouco mais de respeito pelo que o Rogério Ceni fez, sem dúvida nenhuma. Agora, o, o,
O Renato Gaúcho, que é uma grande contratação, né? E repito, né? Até pelos últimos anos que vem fazendo o Flamengo em termos de projeto de futebol, eu não contesto essa troca, tá? Contesto a forma como foi feito. Achei que faltou um pouquinho de ética, um pouquinho de respeito com o que o Rogério Ceni vinha fazendo, né? Pelas coisas que o Rogério Ceni trouxe ao Flamengo. Acho que faltou um pouco de respeito, tá? Mas enfim, é vida que segue, né? Essa demissão do Rogério Ceni vai custar uma bela grana ao Flamengo, né? Que vai ter que pagar uma bela de uma multa, mas é uma equipe que tem dinheiro, repito, sabe o que está fazendo, tá? Me baseio principalmente pela, pelos últimos anos, o nível de futebol que o Flamengo vem apresentando, então sabe o que está fazendo, né? Pode ter sido uma grande bobagem, uma grande besteira, pode, né? Mas é uma equipe que tem, pelo que mostrou para a gente já nos últimos anos, mostra que a gente tem que dar primeiro um voto de confiança e depois a gente contesta, né? O que é para ser contestado foi a forma como foi feito. A forma como foi feito. Eu acho que é, é, foi desmerecer, foi desrespeitar a história do Rogério Ceni como treinador, que uma história recente, apesar de ser um treinador muito novo, com um currículo muito novo, muito curto, é um treinador que merece muito respeito pelas coisas que ele já conquistou no Fortaleza e do próprio Flamengo. Tá? Então acho que faltou um pouquinho de respeito em relação é, 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 ao trabalho, ao profissional que é o Rogério Ceni, tá? Fortaleza com certeza deve estar enchendo os olhos, mas o Fortaleza não precisa do Rogério Ceni nesse momento, né? Fortaleza vive um bom momento, o quarto colocado no campeonato. Nono colocado o Santos, o décimo o Atlético Goianiense, 11º Ceará, 12º Corinthians, seguido aí de Juventude e São Paulo. Torcedor São Paulino respira um pouco aliviado. 15º Internacional, torcedor colorado começa a se preocupar. E aliás, o Rio Grande do Sul, a preocupação é generalizada, né? Juventude ali, que eu falei 13º, Internacional 15º, o Grêmio lanterna da competição. Tá? Lógico que vai existir a zoação entre eles, né? Mas ninguém dá para tirar muito sarro não, né? Tá todo mundo numa situação bastante complicada ali. 16ª primeira equipe fora do Z4, o América Mineiro, e aí abrindo o Z4 Sport, Cuiabá, Chapecoense e Grêmio, tá? A gente teve aí nessa semana, nessa terça-feira, algumas partidas da Libertadores, tá? Por exemplo, o São Paulo empatou com o Racing, né? Torcedor são paulino vinha empolgado, aí vinha numa certa euforia pela recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, sonhava com uma vitória para cima do Racing, até porque o jogo foi no Morumbi. São Paulo até saiu na frente, mas acabou tomando empate, né? Um belo gol ainda do Racing, acabou tomando gol de empate e terminou por isso mesmo. E o Racing agora tem a vantagem do empate de 0 a 0 no jogo da volta, né? Então acabou sendo um resultado que não foi muito bom, mas ainda assim com totais condições do São Paulo se classificar. O que complicou um pouco mais foi só o gol de empate, né? Porque, repito, o Racing agora tem a vantagem do empate 0 a 0, vai se fechar, vai obrigar o São Paulo a atacar e vai tentar matar o, essa classificação num contra-ataque, né? E no outro brasileiro que entrou em campo, Boca Juniors e Atlético Mineiro, a partida terminou em 0 a 0, tá? Então, um resultado que para o Atlético Mineiro também, para o Galo, totais condições de se classificar, porque o primeiro jogo que era o mais difícil, enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira. Apesar da questão da pandemia, da torcida, tudo, é, é, o Boca Juniors jogando na Argentina é um adversário muito indigesto, né? Porque por mais que não tenha torcedor no estádio, vai ter o torcedor nas ruas, torcedor que vai fazer barulho na porta do hotel, enfim, para a equipe não descansar. Então é sempre um pouco complicado jogar na Argentina. Então no jogo da volta, jogando no Mineirão, tem uma situação
interessante, né, o Atlético Mineiro de sonhar com essa classificação. O melhor brasileiro da terça-feira foi o Fluminense, venceu o Cerro Porteño por 2-0, isso fora de casa. Então o Fluminense pode perder por até um gol perder por 1-0, né, um gol de diferença. Ou diferença não, pode perder por 1-0 a partida da volta no Maracanã, que está garantido, tá, nas quartas de final da Libertadores, tá? Outros brasileiros que entram em campo, o Flamengo vai enfrentar o Defensa e Justiça fora de casa, tá? Hoje o jogo. O Palmeiras também entra em campo hoje, vai jogar contra a Universidade Católica também fora de casa. E aí o último brasileiro, o Internacional, vai enfrentar o Olímpia, mas o jogo vai ser na quinta-feira, tá certo, galera? Com isso eu encerro o podcast de hoje. Fica o meu convite sempre aberto para vocês. Se quiser que eu falo de outra competição, do seu time de coração, deixa um comentário aí embaixo. Tá? A gente vem no próximo podcast. Tá difícil, tá corrido para gravar mais podcast, mas assim que possível a gente vem, a gente traz debate para vocês, tá certo? Quero desejar para todo mundo um ótimo resto de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!